Minha irmã vingativa me humilhou com uma piada sobre paternidade. Então, eu devolvi o favor no chá de revelação de sexo dela, e o que eu expus deixou o casamento dela em ruínas. Eu sou Elise, tenho 35 anos, casada com Nate, de 38 anos, há 15 anos. Temos 2 filhos, Max, de 5 meses, e ela, de 3 anos. Até agora, a vida tinha sido relativamente tranquila, mas Rachel decidiu transformar o aniversário de 70 anos do meu pai no seu circo pessoal. Para dar um pouco de contexto sobre Rachel, ela é o tipo de pessoa que não suporta não ser o centro das atenções. Se outra pessoa está em destaque, ela faz de tudo para trazer a atenção de volta para ela. Quando éramos crianças, ela sempre foi a barulhenta, a dramática, a engraçada, mas o humor dela geralmente vinha às custas de outra pessoa. De alguma forma, ela conseguiu carregar essa energia para si de vida, se adulta. Então, o aniversário de meu pai deveria ser uma grande celebração feliz. Minha mãe e eu tínhamos planejado por semanas, acertando a comida, as decorações e a lista de convidados. Rachel, ela não ajudou em nada. Não respondeu sequer até a noite anterior. Típico. O dia da festa começou ótimo. Tínhamos uma mistura de família e amigos íntimos, e todos estavam de bom humor. Max, meu pequeno tagarela, estava correndo por aí, contando para quem quisesse ouvir sobre o projeto de ciências mais recente dele. Ele está obcecado por vulcões agora, e passou mais de 1 hora explicando como fez uma explosão de lava na escola. Até meu pai, que geralmente não é de conversar muito com as crianças, estava totalmente entretido. Então, justo quando meu pai estava começando seu discurso para agradecer a todos pela presença, Rachel entrou. E eu quero dizer, entrou mesmo. Ela chegou 1 hora atrasada, mas em vez de entrar discretamente, fez uma grande entrada, com os saltos batendo, óculos de sol gigantes na cabeça e um cachecol dramático que parecia mais de um desfile de moda do que de uma festa no jardim. A vibe toda mudou. As pessoas pararam o que estavam fazendo para olhá-la e meu pai parou no meio da frase. Em vez de se desculpar por estar atrasada, ela riu e disse: "Desculpe, me atrapalhei. Você sabe como é." "Não, Rachel, não sabemos." Assim que ela chegou, parecia que tudo precisava girar em torno dela. Começou a fazer comentários sobre as decorações. "Bonito, mas meio básico, não acha?" Criticou a comida. "Essa salada podia ter mais tempero." E até fez uma piada sobre a música ser algo da Idade da Pedra. Mas o verdadeiro drama começou durante o jantar. Todos estavam sentados à mesa, aproveitando a refeição e conversando. Max, sendo o adorável que é, continuava falando para todos sobre o livro novo que estava lendo sobre dinossauros. Ele estava tão animado e empolgado, e todos estavam sorrindo e ouvindo. Todos, exceto Rachel, é claro. Ela estava revirando os olhos e olhando para o celular, claramente irritada porque a atenção não estava nela. E então, ela soltou o comentário que estragou tudo. Rachel se inclinou para o marido dela, Jake, e disse em um sussurro exagerado, mais alto o suficiente para todos na mesa ouvirem: "Não é engraçado como o Max não parece com o Nate? Ele até parece com o Alex, não parece? Alex é meu ex-namorado da faculdade. Nós namoramos por alguns anos, mas terminou há séculos. O Nate sabe sobre o Alex, é claro. Não é um grande segredo. Mas, para Rachel, trazer isso à tona daquele jeito na frente de todos foi tão calculado." A mesa ficou em silêncio. Nate congelou, o garfo suspenso no ar. Eu podia sentir meu rosto esquentando e soltei: "O que isso quer dizer?" Rachel deu de ombros, toda inocente de mentira. "Ah, nada. Eu estava só brincando. Não seja tão séria." Mas o dano já estava feito. Nate não disse uma palavra. Ele apenas olhou para o prato com a mandíbula tensa. Meu pai tentou, sem jeito, mudar de assunto e todos começaram a murmurar entre si. Rachel, por outro lado, parecia encantada. O resto do jantar foi um borrão. Eu mal consegui sentir o gosto da comida, tamanha raiva. Cada vez que olhava para Nate, ele estava quieto, com o rosto em branco,
Mas eu podia perceber que ele estava furioso e Rachel, ela estava rindo e conversando como se nada tivesse acontecido. Depois do jantar, eu a puxei para o lado. O que há de errado com você? Sibilei. Ela me olhou como se eu estivesse exagerando. O quê? Foi só uma piada. Não, não foi. Eu retruquei. Você sabe exatamente o que estava fazendo. Por que diria algo assim na frente do Nate? Na frente de todos? Rachel revirou os olhos. Ah, por favor. Se não é verdade, por que está tão defensiva? Está agindo como se eu tivesse te acusado de algo. Você basicamente fez isso. Eu rebatei. Você acabou de insinuar que meu filho pode não ser filho do Nate. Você entende o quão doloroso isso é? Mas ela apenas sorriu. Relaxa, Elise. Você está fazendo um grande alarde por nada. Naquele momento, eu sabia que não havia como conversar com ela. Rachel não pede desculpas. Ela não admite quando está errada. Ela apenas cria drama e assiste a tudo desmoronar como se fosse seu programa de realidade pessoal. Nate e eu fomos embora da festa mais cedo. Eu mal disse adeus ao meu pai, o que me fez sentir péssima, mas não consegui ficar mais nem um minuto. Peguei Max e ela e fomos embora. O caminho de volta para casa foi completamente silencioso. Eu ficava olhando para Nate, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ele apenas olhava pela janela. Eu senti vontade de gritar. Quando chegamos em casa e colocamos as crianças na cama, finalmente perguntei: Você acredita nela? Ele não respondeu de imediato. Finalmente ele disse: Claro que não. Mas se é tão ridículo, por que não fazer um teste de paternidade e provar que ela está errada? Eu olhei, meu coração afundando. Você está falando sério? Você acha que eu preciso provar algo que nem é verdade? Ele se mexeu desconfortavelmente. Eu confio em você, Elise, mas a Rachel é traiçoeira. E se? E se nada? Eu retruquei. Você deveria confiar em mim, não nela. Fomos para a cama sem resolver nada. Eu não conseguia dormir. Apenas fiquei lá, olhando para o teto, sentindo que meu mundo tinha mudado. A Rachel plantou uma semente de dúvida e eu podia sentir ela crescendo. Na manhã seguinte, acordei esperando que a tensão da noite passada desaparecesse magicamente, mas claro, não desapareceu. O Nate já tinha se levantado e estava na cozinha com o Max e a ela. As crianças estavam tagarelando sobre panquecas, mas o Nate estava incomumente quieto. Não era aquele silêncio de quem ainda estava acordando. Era aquele silêncio pesado e constrangedor que pairava desde o comentário estúpido da Rachel na festa. Eu servi um pouco de café e tentei agir normalmente, mas estava difícil ignorar o elefante na sala. O Nate estava brincando com o Max e rindo das piadinhas dele, mas eu conseguia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Eu sabia que ele ainda estava pensando sobre isso. Estava me deixando louca. Quero dizer, eu sabia a verdade. Eu não tinha nada a esconder, mas as palavras da Rachel tinham feito seu estrago. Ela plantou essa ideia ridícula na cabeça do Nate, e eu não conseguia entender como desfazê-la. Mais tarde naquele dia, depois que as crianças foram tirar uma soneca, eu finalmente trouxe à tona o assunto. Então, vamos falar sobre isso? Eu perguntei, tentando soar calma, embora me sentisse tudo, menos calma. Nate suspirou e passou a mão pelos cabelos. Falar sobre o quê? Ele disse, como se não soubesse exatamente sobre o que eu estava falando. Você sabe, o comentário da Rachel? Eu disse, você tem agido estranho desde então. Ele se recostou no sofá, evitando o contato visual. Eu te disse que confio em você, Elise. Ele disse, após uma longa pausa. Você confia? Eu insisti. Porque não parece que sim. Você mal falou 2 palavras comigo desde a noite passada. Ele finalmente me olhou, e eu pude ver o conflito nos olhos dele. Não é que eu não confie em você, ele disse, mas a Rachel, ela sempre foi traiçoeira. E se ela souber de algo que a gente não sabe? Isso me atingiu como um tapa na cara. O que você está falando? Eu retruquei. A Rachel não sabe de nada.
Ela estava só criando drama como sempre faz. Nate não respondeu de imediato. Quando ele finalmente falou, disse: Eu só acho que se não for verdade, então por que não fazer um teste e acabar com isso? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo porque eu não deveria ter que provar nada para você. Eu disse: O Max é seu filho, Nate. Ponto final. Você confia em mim ou não? Ele não disse nada, e aquele silêncio foi mais alto do que qualquer discussão que pudéssemos ter tido. O resto do dia foi tenso. Tentamos manter as coisas normais para as crianças, mas estava claro que algo estava errado. O Max, sendo o observador que é, até me perguntou em um momento: Mamãe, você está brava com o papai? Eu disse que não estava, mas a verdade é que eu estava furiosa. No final de semana, a tensão estava insuportável. O Nate ainda estava preso na própria cabeça. Eu odiava aquilo. Nosso casamento sempre foi sólido, mas o comentário da Rachel havia solto algo, e eu não sabia como consertar isso. A pior parte era que eu também não conseguia parar de pensar nisso. Não porque eu acreditasse que houvesse qualquer verdade no que a Rachel disse, mas porque parecia tão injusto. Eu não tinha feito nada de errado. E ainda assim, aqui estava eu, presa nessa bagunça que ela criou. Não ajudava o fato de o Nate começar a agir distante. Ele não estava me acusando de nada, mas havia uma tensão estranha entre nós que não ia embora. Toda vez que discordávamos sobre o que fazer para o jantar, ou se o Max deveria assistir a outro episódio do programa favorito dele, parecia que havia algo não dito pairando sobre nós. E então, havia a Rachel. Ela não tinha procurado contato desde a festa, o que não era surpresa. Ela provavelmente achava que tinha feito o trabalho dela e poderia se sentar e assistir o caos acontecer. Isso é o que acontece com a Rachel. Ela adora criar confusão, mas nunca fica para lidar com as consequências. Minha mãe, por outro lado, me ligou no dia seguinte à festa para saber como estávamos. Ela percebeu que saímos mais cedo e queria ter certeza de que estava tudo bem. Estamos bem. Eu menti. Só estou cansada. A mãe fez uma pausa como se não acreditasse muito em mim. Você sabe, a Rachel não quis dizer nada com isso, né? Ela disse. Eu quase ri. Não quis dizer nada, mãe? Ela basicamente implicou que o Max não é filho do Nate na frente de toda a família. A mãe suspirou. Ela estava só brincando. Elise, você sabe como a Rachel é. Ela não pensa antes de falar. Isso não é desculpa, eu disse. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Bem, mãe disse, após outra pausa longa. Você sabe como ela é. Ela provavelmente só se sentiu excluída. Todo mundo estava olhando para o Max, e ela provavelmente queria um pouco de atenção. Eu não tinha energia para discutir com ela, então só disse, talvez, e terminei a ligação. Mas por dentro, eu estava fervendo. A Rachel não se sentiu excluída. Ela não era uma criança inocente agindo para chamar a minha atenção. Ela era uma mulher adulta que tentou mexer com minha família de propósito, e ela conseguiu. Os dias que se seguiram foram difíceis. O Nate e eu não estávamos brigando diretamente, mas havia uma tensão subjacente em tudo o que fazíamos. Cada vez que eu olhava para ele, podia ver que ele ainda estava pensando no comentário da Rachel, mesmo que não admitisse. No final da semana, eu estava no meu limite. Algo tinha que mudar, mas eu não sabia o quê. Tudo o que eu sabia era que a Rachel tinha plantado uma semente de dúvida, e ela estava crescendo como uma erva daninha, ameaçando sufocar tudo o que o Nate e eu construímos. Eu nem sei por onde começar essa parte, porque honestamente ainda parece surreal. Eu nunca pensei que meu casamento chegaria a isso. A ideia de fazer um teste de paternidade para o Max, meu filho, nosso filho, parecia um tapa na cara, mas a tensão em casa estava piorando e eu não sabia o que mais fazer. O Nate não estava me acusando diretamente de nada, mas o comportamento dele dizia tudo. Ele começou a ficar distante, como se estivesse emocionalmente se afastando, e eu odiava aquilo. Não é como se ele estivesse frio ou cruel, ele ainda ajudava com as crianças, ainda fazia a rotina dele de sempre, mas havia uma parede entre nós que eu não conseguia derrubar.
e toda vez que eu tentava falar com ele sobre isso, só piorava as coisas. Eu te disse que confio em você. Ele continuava dizendo, mas ações falam mais alto que palavras, e as ações dele gritavam o contrário. Eu o peguei, olhando para o Max, mais do que o normal, como se estivesse procurando alguma prova no rosto dele. Em um momento, encontrei ele folheando álbuns de fotos antigos, olhando fotos do Max quando era bebê. Você acha que vai encontrar algo aí que vai te convencer de repente de que ele é seu filho? Eu retruquei. Em um dia, Nate olhou para mim assustado. Elise, eu só estou olhando fotos. Relaxa. Não me peça para relaxar, eu disse, minha voz tremendo. Você tem sido estranho desde que a Rachel abriu a boca, e isso não é justo. Não para mim e definitivamente não para o Max. Não estou dizendo que é justo, disse Nate. Mas não é como se eu pudesse simplesmente desligar meus pensamentos, ok? Essa era a desculpa dele toda vez que não conseguia controlar. E talvez ele não conseguisse, mas parecia que ele nem tentava. Eu estava presa nesse pesadelo, onde meu marido, o homem em quem eu confiava minha vida há mais de uma década, de repente estava questionando minha integridade. Enquanto isso, Max começou a perceber a tensão. Ele é uma criança inteligente e sabe quando algo está errado. Começou a fazer mais perguntas como: por que papai está tão sério o tempo todo? Ou, você e papai estão brigando. Eu sempre o tranquilizava, mas meu coração se partia. Isso não era um problema dele. Ele merecia um lar feliz e amoroso, não essa bagunça. O ponto de ruptura chegou uma noite, após mais uma briga. Não foi nem uma grande discussão. Começou com algo bobo, como o que comer no jantar, mas rapidamente virou algo maior. Não sei por quanto tempo mais eu posso viver assim, eu disse, finalmente jogando as mãos para o ar. O que você quer que eu faça? Nate perguntou, sua voz subindo pela primeira vez. Apenas finja que Rachel nunca disse nada. Finja que essas dúvidas não estão lá. Sim, eu gritei. É exatamente isso que eu quero que você faça, porque essas dúvidas são ridículas e estão machucando nossa família. Nate balançou a cabeça. Você continua dizendo que são ridículas, mas se é verdade, por que não fazer o teste? Se é tudo bobagem, qual é o problema em provar? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O problema, Nate, é que você está me fazendo provar algo que eu não deveria ter que provar. Você não entende o quão humilhante isso é? O quão insultante? Ele não respondeu. Apenas me olhou com aquela mesma expressão conflituosa que eu vinha vendo há dias. E foi aí que percebi que ele não iria deixar isso ir. Não importa quanto eu argumentasse, não importa quantas vezes eu dissesse que ele estava errado. Ele não ficaria satisfeito até ter uma prova. Na manhã seguinte, tomei a decisão. Não se tratava mais de Nate, tratava-se de Max. Eu não podia deixar essa tensão crescer mais. Não quando estava começando a afetar nossos filhos. Se fazer um maldito teste traria paz de volta ao nosso lar, então tudo bem, eu faria. Quando disse a Nate, ele parecia aliviado, o que, honestamente, machucou mais do que qualquer coisa. Ele não pediu desculpas, não disse que havia mudado de ideia. Ele apenas assentiu e disse: acho que é o melhor. O melhor? Sim, claro. O processo em si foi direto. Fomos a uma clínica, onde fizeram a coleta da bochecha de Max, depois de Nate, e por fim a minha. Max achou que era uma espécie de experimento científico divertido, o que me fez me sentir ainda pior. Ele não tinha ideia do que realmente estava acontecendo, e eu rezava para que ele nunca descobrisse. A espera pelos resultados foi excruciante. Foram apenas alguns dias, mas pareceram uma eternidade. Cada vez que olhava para Nate, sentia uma onda de raiva e tristeza. Como chegamos aqui? Como meu casamento, minha família, chegaram a esse ponto? Quando os resultados finalmente chegaram, fui eu quem abriu o envelope. Nate estava sentado à minha frente, parecendo tenso, enquanto eu desdobrava o papel com as mãos trêmulas. E lá estava, em preto e branco, uma correspondência de 99,9%. Max era filho de Nate, exatamente como eu sempre soubera.
Passei o papel para Nate sem dizer uma palavra. Ele leu e então olhou para mim com o rosto cheio de culpa. Desculpa, ele disse baixinho. Desculpa, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Você está pedindo desculpa? Eu não deveria ter duvidado de você, ele disse. Eu deixei Rachel entrar na minha cabeça e não deveria. Eu queria gritar com ele, contar o quanto ele me machucou, mas não consegui. Eu estava tão cansada. A briga me esgotou completamente e tudo o que eu conseguia fazer era sentar ali em silêncio. Nos dias seguintes, Nate tentou se redimir. Ele se desculpou novamente, dizendo que nunca mais deixaria as palavras de Rachel afetarem ele. Mas o dano estava feito. Eu não conseguia mais olhar para ele da mesma maneira. Ainda não. Enquanto isso, minha mãe ligou para saber como eu estava e eu contei sobre o teste. A resposta dela foi: bem, pelo menos agora Nate sabe a verdade. A verdade? Eu retruquei. A verdade não mudou, mãe. Sempre foi a verdade. O teste não provou nada que eu não soubesse. Minha mãe tentou voltar atrás, mas não adiantou. Ela não entendia. Ninguém entendia, exceto talvez eu. Rachel fez o que queria fazer. Ela plantou dúvida na mente de Nate, e essa dúvida quase nos destruiu. E Rachel, ela ainda não tinha dado nenhum sinal, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Eu ainda estava remoendo tudo o que aconteceu com o teste de paternidade quando decidi que não podia deixar Rachel sair disso impune. Ela quase destruiu meu casamento e a paz da nossa família com sua piada nojenta. E o fato de ela nem ter se desculpado deixou claro que ela não se importava. Então, eu fiz o que qualquer pessoa razoável e um pouco vingativa faria. Comecei a cavar. Eu nem tinha certeza do que estava procurando no começo. Eu só queria encontrar algo, qualquer coisa que mostrasse ao mundo que Rachel não era tão perfeita quanto ela gostava de fingir. Rachel sempre foi o tipo de pessoa que adora redes sociais. O Instagram dela está cheio de fotos perfeitamente curadas de sua vida. Almoços sofisticados, férias, selfies na academia, tudo. Mas enquanto eu rolava pela sua página, algo me pareceu estranho. Para alguém que passa tanto tempo se exibindo, quase não havia fotos dela com o marido, Jake. Curiosa, fui ver o perfil de Jake também. Era bem simples, o que não foi surpresa, já que ele é mais do tipo reservado. Mas até lá, algo parecia estranho. Ele não postava nada sobre Rachel ou a vida deles juntos há meses. Era como se eles estivessem vivendo vidas completamente separadas online. Foi aí que comecei a pensar. Se Rachel estava escondendo algo, não seria no Instagram público dela. Ela não é burra. Ela sabe como manter as aparências. Decidi investigar mais. Criei uma conta falsa no Facebook. Nada muito óbvio, só o suficiente para passar despercebida. E comecei a vasculhar. Rachel tinha 2 perfis no Facebook, o que achei interessante. Um era sua conta principal, que ela mal usava mais. O outro era uma conta mais antiga que ela aparentemente havia abandonado. Enviei um pedido de amizade para a conta mais velha e fiquei surpresa quando ela aceitou dentro de poucas horas. Foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Os grupos nos quais ela estava eram o primeiro sinal vermelho. Eu esperava ver as coisas usuais, grupos de mães, comunidades de fitness, talvez algumas dicas de culinária. Mas não. Rachel estava em um monte de grupos privados que me fizeram cair a mandíbula. Um grupo era literalmente dedicado à infidelidade, com postagens como "Como manter seu caso em segredo" e sinais de que seu marido está começando a desconfiar. Eu não podia acreditar no que via. Rachel estava comentando ativamente nesses grupos, dando conselhos como: sempre tenha uma história de backup, meninas, e use um nome diferente nos aplicativos de namoro. Confie em mim. Funciona. Era repulsivo. Ela estava destruindo o próprio casamento enquanto quase destruía o meu. E ela agia como se fosse algum tipo de jogo. Mas espera, piora. Enquanto eu continuava rolando pelas atividades dela no Facebook, notei um nome que aparecia com frequência: Brandon. Ele não estava na lista de amigos dela, mas estava nos mesmos grupos e eles interagiam muito. Decidi investigar mais. E claro,
Rachel estava enviando mensagens privadas para Brandon. Rachel não estava apenas traindo online. Ela tinha uma conta no OnlyFans. Eu não conseguia acreditar quando a encontrei. A princípio pensei, não pode ser a Rachel, de jeito nenhum. Mas, à medida que fui rolando pelo conteúdo dela, não havia como negar. Era o rosto dela, a voz dela, tudo dela. Ela estava usando um nome falso, mas não foi difícil conectar as pontas. Rachel não estava apenas postando fotos ousadas. Ela estava criando conteúdo explícito completo e cobrando das pessoas por mensagens privadas e vídeos personalizados. E adivinhem quem era o maior fã dela? Brandon. Fiquei atônita. Essa mulher estava fingindo ser a esposa perfeita, criando drama na minha vida, me acusando de infidelidade, enquanto levava uma vida dupla como alguma espécie de estrela do OnlyFans. Neste ponto, eu não sabia o que fazer com toda essa informação. Uma parte de mim queria enviar tudo para o Jake imediatamente, mas outra parte hesitava. Eu não queria destruir o mundo dele sem ter certeza do meu próximo movimento. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Rachel anunciou que estava grávida. Ela fez um grande alarde sobre isso no Instagram, postando uma foto da ultrassonografia com a legenda: "Nossa pequena bênção está a caminho." O timing não podia ser pior. Para começar, Rachel e Jake estavam tentando ter um filho há anos sem sucesso. Ela costumava reclamar sobre isso o tempo todo, dizendo que era injusto como outras pessoas engravidavam facilmente enquanto ela não conseguia. Então, quando ela finalmente anunciou que estava esperando, todos ficaram felizes, menos eu, porque eu sabia a verdade. Eu tinha visto as mensagens dela para o Brandon. Eu tinha visto os vídeos, as fotos, os comentários. Eu sabia que Rachel estava mentindo para todos, fingindo que esse bebê era do Jake, quando havia uma chance muito real de não ser. Decidi reunir mais provas antes de tomar uma atitude. Entrei nos grupos de infidelidade com a minha conta falsa e comecei a interagir com Rachel e Brandon. Fingi ser outra pessoa, pedindo conselhos sobre como lidar com um caso. Rachel ficou mais do que feliz em ajudar, claro, me dando todos os tipos de dicas sobre como evitar ser pega. Através dessas conversas, aprendi ainda mais sobre o relacionamento dela com Brandon. Eles se conheceram no OnlyFans, mas rapidamente aquilo se transformou em algo mais. Ela vinha se encontrando com ele pessoalmente há meses, saindo sempre que o Jake estava fora da cidade ou ocupado com o trabalho. Uma mensagem do Brandon ficou marcada para mim. "Mal posso esperar para conhecer nosso bebê. Espero que ela se pareça com você." Eu fiquei enjoada. Rachel não estava mentindo apenas para o Jake. Ela estava armando para que ele criasse um filho que nem era dele. E ela estava fazendo isso sem um pingo de culpa. Nesse ponto, eu sabia que tinha que confrontá-la. Ela tinha ido longe demais, e não havia como eu ficar quieta e deixar ela sair impune. Mas eu também queria fazer isso de uma maneira que a fizesse se contorcer. Ela merecia sentir pelo menos uma fração da humilhação que me causou. Então, comecei a planejar. Quando minha mãe me disse que estava organizando uma festa de revelação de gênero para Rachel, quase engasguei com o café. Uma festa para Rachel, depois de toda a porcaria que ela fez? Isso parecia um tapa na cara. Mas minha mãe, sendo minha mãe, estava toda sobre manter a paz e tratar todo mundo igualmente. "Elise", ela disse com seu tom calmo usual. "Nós fizemos uma festa para você quando estava grávida do Max. É justo que façamos o mesmo para Rachel." "Justo?" Eu resmunguei. "Mãe, isso não tem nada a ver com justiça. Ela é uma mentirosa e uma encrenqueira, e você está recompensando ela com uma festa." Minha mãe suspirou. "Eu sei que a Rachel tem os defeitos dela, mas ela é família, e agora que ela está grávida, talvez isso a amoleça? Ajude ela a amadurecer um pouco." Eu queria gritar: "Mãe, ela literalmente vive uma vida dupla." Mas eu não gritei. Naquele momento, eu não estava pronta para revelar o que sabia. Ainda não. Em vez disso, mordi a língua e disse: "Tudo bem, faça a festa, mas não espere que eu finja que está tudo bem. Você pode pelo menos vir?"
Minha mãe perguntou, parecendo cansada. Eu pensei sobre isso. Por um lado, eu não queria estar perto da Rachel. Por outro lado, essa era a oportunidade perfeita para enfrentá-la. Se ela podia me humilhar na frente da família, por que eu não poderia retribuir? Sim, eu vou, eu disse. Mas não espere que eu fique quieta se ela começar com a mesma bobagem de sempre. A festa estava marcada para o fim de semana seguinte, e Rachel, claro, aproveitou a situação ao máximo. Ela postou sem parar nas redes sociais. Tão abençoada por ter uma família tão apoiadora e mal posso esperar para celebrar nosso pequeno milagre. Isso me fez querer vomitar. Quando o dia finalmente chegou, coloquei meu rosto de jogo e fui para a casa dos meus pais com o Nate e as crianças. Nate ainda estava tentando consertar as coisas entre nós depois de todo aquele fiasco do exame de paternidade. Então, estava se comportando da melhor forma possível. Ele até disse: "Vamos apenas passar por isso por causa da sua mãe", o que eu agradeci. A festa foi típica da Rachel, exagerada e chamativa. Havia decorações em rosa e azul por toda parte, um enorme arco de balões e até um buffet servido. Rachel estava no modo princesa, flutuando pela sala com um vestido esvoaçante que gritava: "Olhem para mim!" Jake também estava lá, sorrindo e parecendo empolgado, mas eu percebi que algo estava errado. Ele parecia distante, como se estivesse apenas cumprindo as formalidades. Perguntei a mim mesma se ele suspeitava de algo ou se a Rachel tinha ele completamente enganado. À medida que a festa continuava, eu fiquei nos bastidores, observando e esperando. Rachel estava absorvendo toda a atenção, falando sem parar sobre nomes de bebês e temas para o quarto do bebê. Toda vez que alguém perguntava alguma coisa, ela respondia com aquele sorriso doce, como se fosse a mãe perfeita. Mas então chegou o grande momento, a explosão do balão. Todos se reuniram ao redor, enquanto Rachel e Jake ficavam no centro segurando um grande balão preto. Quando estouraram, confetes cor-de-rosa explodiram por todo lado. "É uma menina!" Rachel gritou, batendo palmas como uma criança. Todos aplaudiram e celebraram. E por um momento, eu quase me senti mal pelo que estava prestes a fazer. Quase. Depois que a empolgação diminuiu e as pessoas começaram a conversar novamente, vi minha chance. Rachel estava conversando com um grupo de amigas, recebendo seus elogios quando eu fui até ela. "Então, Rachel", eu disse alto o suficiente para o grupo ouvir. "Você já contou ao Jake sobre o Brandon?" A conversa parou. Rachel congelou, seu sorriso vacilando pela primeira vez o dia todo. "O que você está falando?" "Logramos ela", disse sua voz tensa. "Você sabe exatamente o que estou falando", eu disse, cruzando os braços. "O Brandon, o cara com quem você tem conversado no Facebook, o cara que tem pago pelo seu conteúdo do OnlyFans, o cara que pode, de fato, ser o pai do seu bebê." A cor sumiu do rosto de Rachel. "Você está louca?" Ela respondeu, nervosa. "Você está inventando isso." "Eu estou?" eu disse, tirando o meu celular. Eu tinha salvado capturas de tela das mensagens dela com o Brandon, sua conta do OnlyFans e até alguns dos comentários mais comprometedores que ela havia deixado nos grupos de infidelidade. Eu entreguei meu celular para Jake e disse: "Dá uma olhada." Jake hesitou por um momento, depois pegou o celular. À medida que ele deslizava pelas capturas de tela, sua expressão passou de confusão para choque e depois para raiva. "Rachel", ele disse finalmente com a voz baixa. "O que diabos é isso?" Rachel começou a gaguejar, suas mãos tremendo como se estivesse tentando pegar as palavras no ar. Isso não é o que parece", ela disse. "Eu acho que parece que você tem mentido para mim", disse Jake com a voz mais alta. "Parece que você tem me traído." Nesse momento, a festa inteira ficou em silêncio. Todos estavam assistindo, com os rostos misturados entre curiosidade e horror. Rachel, claramente em pânico, se virou contra mim. "Você é tão ciumenta", ela cuspiu. "Você está obcecada em destruir minha vida desde o teste de paternidade." Eu não me mexi. "Não, Rachel,
Você destruiu sua própria vida. Eu só expus a verdade. Jake jogou o celular na mesa mais próxima com o rosto vermelho de raiva. O bebê é meu mesmo? Ele exigiu. Claro que é seu, Rachel gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca... Então faça um teste de paternidade. Jake interrompeu. Prove isso. A boca de Rachel abriu e fechou como um peixe. Ela olhou ao redor da sala, como se esperando que alguém viesse em seu socorro, mas ninguém fez isso, nem mesmo nossa mãe, que estava parada congelada no canto, com a mão sobre a boca. Eu não preciso provar nada para você, Rachel disse finalmente com a voz trêmula. Jake deu uma risada amarga. Era o que eu pensava. Ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Rachel desabou em uma cadeira, soluçando, enquanto o resto de nós ficava ali em um silêncio atordoado. Eu esperava que minha mãe começasse a me dar uma bronca sobre como eu não deveria ter feito isso na festa, mas ela não fez. Ela apenas olhou para Rachel com a expressão misturada entre decepção e descrença. Depois de alguns minutos, Nate se aproximou de mim e disse baixinho: talvez devêssemos ir embora. Sim, eu disse, minha voz firme. Acho que já deu para nós. Enquanto saíamos, não pude deixar de sentir um alívio. Pela primeira vez em semanas, senti como se o peso nos meus ombros tivesse desaparecido. Rachel passou a vida inteira derrubando os outros, mas dessa vez ela mesma se derrubou. Depois da festa de revelação de gênero, as coisas desmoronaram para Rachel mais rápido do que eu poderia imaginar. Jake a deixou naquela noite e não voltou. Aparentemente, ele foi ficar na casa de um amigo, e quando minha mãe ligou para saber como ele estava, ele disse que não poria os pés naquela casa, até que Rachel fizesse o teste de paternidade. Rachel, fiel ao seu estilo, recusou. Ela se fez de vítima, agindo como se Jake fosse o vilão por sequer pedir o teste. Como ele ousa duvidar de mim? Ela disse para minha mãe ao telefone, chorando alto o suficiente para todos na sala ouvirem. Mas sua recusa só piorou as coisas. Jake não era idiota. Ele tinha visto as capturas de tela, lido as mensagens. Ele sabia que havia mais na história do que Rachel estava deixando transparecer. E, honestamente, todo mundo sabia disso. Meus pais estavam devastados. Eles sempre tentaram ver o melhor em Rachel. Não importava o quão horrível ela fosse. Mas essa foi uma nova baixa. Meu pai, que geralmente ficava fora da confusão familiar, a chamou para conversar uma noite e disse: Rachel, se você não fizer o teste, vai perder seu marido. É isso que você quer? A resposta dela foi: talvez eu não o queira mais. Isso calou a boca do meu pai rapidinho. Ele não sabia o que dizer a isso, e honestamente, ninguém sabia. Enquanto isso, Rachel ainda se agarrava à sua vida dupla, mas as rachaduras estavam começando a aparecer. Pessoas da nossa família estendida começaram a sussurrar sobre o drama, e não demorou muito para que a conta do OnlyFans dela viesse à tona. Eu não precisei falar nada. Alguém encontrou e compartilhou o link. Rachel tentou negar, é claro. Não sou eu, ela disse, embora seu rosto estivesse literalmente por toda parte. Alguém deve ter colocado Photoshop para me fazer parecer mal. Ninguém acreditou. Então veio o grande golpe. Depois que Rachel deu à luz, alguns meses depois, minha mãe me ligou na manhã do nascimento, com a voz trêmula. O bebê chegou, ela disse. Ok, eu respondi cautelosamente. E ela não se parece com o Jake, minha mãe disse baixinho. Nem um pouco. Eu não fiquei surpresa. Eu estava esperando por esse momento, sabendo que eventualmente isso aconteceria. Ainda assim, ouvir aquilo confirmado fez meu estômago cair um pouco. O que você vai fazer? Eu perguntei. Minha mãe suspirou. Eu não sei. Rachel está se recusando a admitir qualquer coisa, e Jake ainda não fala com ela. Ele diz que vai pedir o divórcio se ela não fizer o teste. Bom para ele, eu disse. Não demorou muito para Jake cumprir a ameaça dele. Uma semana depois que o bebê nasceu, ele pediu o divórcio oficialmente. Rachel, como esperado, me culpou por tudo. Tudo isso é sua culpa, ela gritou ao telefone uma noite.
Se você não tivesse se metido, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido se você não tivesse mentido, eu retruquei. Talvez tente assumir alguma responsabilidade pela primeira vez na sua vida. Ela desligou o telefone depois disso, o que foi ótimo para mim. Eu estava cansada de perder energia com as bobagens dela. Mas Rachel não tinha terminado com seus jogos. Ela começou a espalhar rumores sobre mim para quem quisesse ouvir. Segundo ela, eu era uma vingativa que sempre fora invejosa dela durante toda a minha vida. Ela até tentou arrastar Nate para isso, alegando que ele sempre teve uma queda por ela e que por isso eu estava tão ansiosa para derrubá-la. Era risível, na verdade. Nate não suportava Rachel, e todos sabiam disso. As tentativas dela de me difamar só a fizeram parecer mais desesperada. O verdadeiro golpe final veio quando minha mãe ouviu Rachel conversando ao telefone com Brandon. Ela tinha ido à casa de Rachel para ajudar com o bebê, porque minha mãe, coitada, ainda não conseguia se desprender completamente dela, e ouviu Rachel falando no outro cômodo. Ela é linda, não é? Rachel estava dizendo. Espero que ela se pareça mais comigo do que com você, porque eu não quero que ninguém desconfie. Minha mãe a confrontou ali mesmo. Rachel, o Brandon é o pai? Ela perguntou, com a voz trêmula. Rachel negou a princípio, mas eventualmente cedeu. Tá bom, sim. Ok, Brandon é o pai. Você está feliz agora? Feliz? Não. Minha mãe estava de coração partido. Ela me ligou naquela noite e me contou tudo. E pela primeira vez em anos, ouvi verdadeira raiva na voz dela. Ela destruiu tudo, minha mãe disse. O casamento dela, a reputação dela, nossa família. Eu não sei o que fazer mais. Ela não é sua responsabilidade. Eu disse, deixe ela lidar com a bagunça que ela fez. E foi exatamente isso o que aconteceu. Jake finalizou o divórcio em poucos meses e cortou todos os laços com Rachel. Brandon, como esperado, não quis saber dela nem do bebê. Rachel ficou completamente sozinha. Meus pais, depois de muita reflexão, decidiram dar um passo para trás também. Ajudaram ela financeiramente por um tempo, mas quando ficou claro que Rachel não estava interessada em mudar, finalmente se afastaram. Quanto a mim, segui em frente. Meu casamento com Nate não é perfeito. É difícil se recuperar completamente de algo assim, mas estamos trabalhando nisso. Começamos a fazer terapia de casal e sinto que finalmente estamos reconstruindo a confiança que Rachel tentou destruir com tanta força. Rachel, por outro lado, é um conto de advertência. Ela passou tanto tempo destruindo os outros que não percebeu que estava se destruindo no processo. Agora, ela está sozinha, lutando para criar um filho sozinha, sem ninguém mais para culpar além dela mesma.